Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Sabia que dentro do enorme subgênero de filmes de horror sobre zumbi, existe um nichozinho pequenininho sobre zumbis nazistas, que podem ser protagonistas ou pelo menos mencionados? Tem até página na Wikipédia que tem dezenas de entradas, tá? Pois bem, em 1977 saiu um filme de baixo orçamento, US$ 200 mil, que foi a estreia na direção, eu acho, daquele cara que depois ficaria um pouquinho mais famoso com o Eyes of a Stranger, Olhos Assassinos, que eu resenhei aqui, que se chama Shockwaves, tá? E no Brasil acho que esse filme recebeu o nome de Horror em Alto Mar e também Ondas de Pavor. Enfim, aquela coisa de filme de horror que tem vários nomes em várias épocas e vários mercados, tá? Esse filme, ele tem a participação de dois ícones então já velhuscos, né, do horror, que é o John Carradine, ele faz parte, ele é o capitão do navio, e o britânico lá, famosíssimo pelos filmes da Hammer, o Peter Cushing. E como esses atores eram mais caros do que os demais, mesmo, né, pelos padrões de produção parcos desse filme, eles até fizeram uma divisão mais ou menos legal, assim. Então você tem, durante uma pequena, né, uma fração do filme, esses duas estrelas que chamavam público. Embora seja um filme pós zumbis do Jorge Romero, né? Ele não é um daqueles zumbis carnívoros, na verdade, não tem sangue nenhum, gente. Esses zumbis matam as pessoas praticamente assim, afogadas, né? Ou dão esganadas, tá? Esses zumbis, eles são mais os zumbis pré-Jorge Romero, assim. São homens, e como eles são nazistas, né? Então, sei lá, praticamente albinos, assim, com uma espécie de óculos escuros que vão sair da água ou caminhar durante dentro da água, lá submersos, e vão assustar e matar as pessoas, tá? É aquele tipo de filme que quando a gente via nos anos 70 e era criança ou adolescente, só por conta da música ou daqueles caras, nossa, a gente ficava assim, muito com medo, sem dormir durante dias, né? Eu não me lembro de ter visto esse filme na época, nem na TV ou em lugar nenhum. Então, para mim, foi uma grata surpresa. Surpresa sim, eu já sabia que ele existia, mas eu achei no YouTube, então vamos ver, né? Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esse filme, que é assim, para gostos bem específicos mesmo, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu digo gostos bem específicos mesmo, porque uma coisa eu já falei, não tem gore, não tem nada de sangue. A única cena é um rosto meio detonado lá, mas para os padrões de hoje você começa a dar risada daquilo, né? Ele é mais indicado para quem gosta daquele clima de filme de terror e suspense dos anos 70. Embora seja uma produção que foi inclusive gravada em Miami, né? Você passa numa ilha deserta, mas foi gravada em Miami. Ele tem um certo ar de filme italiano trash da época, só que sem a meleca, sem o gore. É mais mesmo a trilha sonora dele, que é uns barulhos meio não muito tonais, que é meio estranha. Esses caras maquiados, né? Como eu falei, meio albinos, meio azulados, não sei o quê, perseguindo as pessoas e tendo esse comportamento robótico. A cinematografia, porque esse filme, a película original, o filme original sumiu. Então todas as outras cópias, mesmo o lançamento em DVD, teve que ser feito com uma cópia guardada pelo diretor. Então, assim, é um super sabor áspero de filme de baixo orçamento dos anos 70. Tá gritando pra gente que via na televisão ou para quem era adulto e já podia ir para drive-ins, né? É bem esse tipo de imagem, é bem esse tipo de interpretação. E aí você vai ter, por exemplo, além do Peter Cushing que tá no elenco, você vai ter o carinha que tem o bigode totalmente anos 70, claro, né?
Ele era o garotinho da série Flipper, a gostosona que vai nadar umas 2 vezes, assim, no meio de uma situação totalmente perigosa. É a Brooke Adams, que trabalha lá em Invasores de Corpos. Você tem lá uns 2, 3 nomes famosos para a época. Basicamente a história é assim, ó. Abre com um narrador com uma foto de soldados nazistas em preto e branco para dar um ar de documentário, para dar um ar de baseado em fatos, sabe assim? Dizendo que os nazistas estavam fazendo pesquisas com soldados mortos para criar um exército assim imbatível, que não tinha medo de nada e que poderia combater inclusive sem armas. Mas como estava no final da guerra, isso não foi para frente. Beleza. Aí essa parte encerra e a gente já está no mar e um barco resgata a gostosona lá, a Brooke Adams, que ficara desacordada. E aí, assim, em uma outra narrativa, dessa vez aí a própria personagem falando que não achei que fosse escapar. Então a gente sabe que do que vai acontecer ali, apenas uma pessoa escapou, ou pelo menos é o que a gente intui no comecinho do filme, porque então é ela, a Final Girl, né? Numa época que nem tinha esse conceito dos anos 90, mas é a garota final narrando. Tudo que a gente vai ver é a garota final narrando. Ela, inclusive, consegue narrar coisas que ela não estava presente. Se você prestar um pouco de atenção ao filme, você vai, como que ela conseguiu? Esse filme é sob o ponto de vista dessa narradora, como então que ela conseguiu ver isso se ela não estava lá? Na maioria das cenas ela não estava, né? Mas o que que é? É uma galera que está num barco, é, mequetrefe, velhusco, fazendo um cruzeiro por algum lugar lá. Nos anos 70, a gente morria de medo do Triângulo das Bermudas. Isso não é falado no filme, mas eu garanto que na época, num lugar tropical, tal, a gente lembraria ou ficaria com essa coisa na cabeça. Bom, dá um negócio, um tanguá no sol, tá? Bom, eu vou contar uma coisa depois. Dá um tanguá no sol e aí o barco encalha e ao final depois tem um outro barco que é tipo do navio fantasma que quase tromba neles e eu sei que eles ficam perdidos no mar e no outro dia eles acordam perto de uma ilha e vão para essa ilha, tá? E aí se você prestar bem atenção, você vai ter uma linha de diálogo que vai explicar ou falar assim, não, porque tentar explicar esse negócio, por que, que o Sol deu essa zica aí no Sol? Não, porque isso tem aquela coisa do fundo do mar, só que efetivamente a gente nunca viu. Tem um pedaço dessa cópia que está faltando, uma cena que está faltando. Então você fala, mas que eles estão falando? Só que como é um filme assim, não faz, né? É assim, gente, teve um tanguá no Sol, aconteceu alguma coisa e eles foram parar perto de uma ilha. É isso. E nessa ilha ele é deserta, só que tem um cara morando lá que era um ex-chefe nazista, que é o Peter Cushing fazendo um sotaque alemão. Nossa, tanto ele, o John Carradine aparecia, ele era o capitão do navio e o Peter Cushing é o outro, né? Eles nunca contracenam. Os dois já estão detonados, assim, perderam massa muscular. Nossa, velhos, mas enfim, são ícones, né? Especialmente eu gosto muito do Peter Cushing. E daí, então, o Peter Cushing vai explicar que ele estava construindo, lá desenvolvendo esses zumbis nazistas, só que que atacariam a partir do mar. Só que eles não eram confiáveis. E aí, gente, o que a gente vai ter é assim, esse grupo de pessoas nessa ilha sendo perseguida, fugindo, sendo morta por esses zumbis que vão subindo do mar, assim, estranhos, e vão andando mais ou menos devagar, com efeitos sonoros bem de anos 70. Uma vez alguém disse que parecia um pouco a trilha sonora daquele filme Forbidden Planet, lá dos anos 50. Parece mesmo. Uns barulhos eletrônicos, umas coisas assim. Gente, é totalmente clima de filme trash dos anos 70. Tá? Assim, bem por aí, né? Dá para assim, totalmente nostálgico o filme, né? Claro, ele foi feito em 1977, então não tem gore, mas você vai ter gente
decisão boba. E aí é aquela história, né? Um dos passageiros do navio lá do barco é descrito como um cara, representado como um cara chato. Eu não achei ele tão chato assim. Um barco estava caindo aos pedaços. Tem uma hora, gente, que o capitão ele joga o rádio fora do barco e o cara, claro, então reclama. Ele não me pareceu tão chato. Tem hora que até a heroína e o bigodudinho lá, que são os mais heroínos, né, os mais heróicos do filme, deixam a personagem sozinha. Porque é claro que esse filme não tem uma assim, grande carpintaria dramática. Na época era mais para você ver pessoas sendo perseguidas por esses zumbis. Olha, tem algumas cenas que eles aparecem do nada, tem algumas perseguições, só que tudo naquele nível filme de anos 70, né? Mas repito, gente, para quem é bem jovem, isso, nossa, a gente cagava na carça de medo nos anos 70. Né? Porque especialmente se a gente visse isso na televisão, tal, e com essa trilha assim, nossa, e se a gente fosse criança, adolescentezinho, dava um negócio, ele é bem legal. Mesmo com a falação toda de hoje, ele não me entediou não, porque eu ficava lembrando das trashes, né? Trecheira daquela época. E é tudo em mata, né? Então tem o hotel que é uma construção lá que é o hotel que está caindo aos pedaços, depois eles ficam correndo naquela mata. Então, dá a impressão mesmo daqueles filmes de animais malucos dos anos 70, tipo Frogs, que eu já resenhei aqui. Enfim, é uma sessão zumbi nostalgia, mas zumbi fraquinho, né? Como eu disse. É bem interessante, talvez mais para nós coroas, né? Tchau.